Boa noite, gente. A paz do Senhor para todos vocês que vão nos acompanhar nessa noite maravilhosa, noite fria, mas abençoada por Deus, né? Tá fazendo muito frio aí? Aqui tá gelado. Aqui hoje gelou tudo, mas nós vamos de Galileu, vamos cantando, glorificando a Jesus aí. Olha aí que maravilha. Deus abençoe Claudirene, irmão Carlos. Estão entrando conosco. Mais alguém está entrando conosco aí. Tá muito frio aí, né, Claudirene? Parece que o mundo gelou tudo hoje. Ontem o calorão e hoje gelou. Mas vamos lá, vamos glorificando a Jesus aí. Glória a Deus, Galileu. Glória a Jesus. O Galileu que vive, né? Olha que maravilha, que louvor. Que bênção, que bênção. Vamos lá, ibadianos, caneta e papel na mão. Vamos aproveitar o frio, entra debaixo das cobertas aí, se aqueça com o livro no colo, anotações, porque a aula hoje é especial demais, muito especial. Vamos falar de Ezequiel. Então vamos nos preparar, em nome de Jesus. Irmã Flávia Noêmia, Deus abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vinda à nossa sala de aula mais uma vez. Glória a Deus. Muito bem, pessoal, muito bem. Muito bom louvar a Jesus. Hoje é o som de Fernandinho, Galileu. Bom, tá todo mundo com o livro na mão aí, então vamos iniciar nossa aula aqui, encerrando aqui o Galileu, de Fernandinho, esse hino que é muito bom de ouvir. Deus é fiel, né? Em todo o tempo. Então agora nós vamos, deixa eu abrir aqui meu slide, tá aqui, Profeta Maiores, Ezequiel. Vamos falar do capítulo, da unidade 3, pessoal. Na página 83 aí, um profeta entre os exilados. Este, talvez, nós falamos aí, vamos recapitular, nós já falamos aí do profeta Isaías, o príncipe dos profetas, o profeta Magno, né? Que a gente chamou ele desta forma. Também depois nós falamos de Jeremias, que é conhecido como profeta chorão, um sofredor, aquele que sofreu, apanhou, mas cumpriu aquele seu propósito, o chamado, né, de Deus para a sua vida, e pregou para os judeus, e pregou para ajudar num tempo muito difícil, enfrentou muitos reis, pelo menos sete reis aí que ele viu em toda a sua trajetória profética. Depois escreveu Lamentações, e hoje, gente, nós vamos falar de Ezequiel. Eu particularmente, deixa eu conferir da internet aqui, ok, eu particularmente gosto muito desse livro, o profeta Ezequiel. Já preguei muito sobre Ezequiel, talvez entre os livros dos profetas, vamos dizer assim, dos profetas maiores, este é o livro que eu mais preguei sobre ele, tá? Entre Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, esse livro de Ezequiel é o que eu mais preguei sobre ele. Já preguei mensagens avulsas dentro dele, já preguei mensagem. Deus abençoe, Bruna. Tá? Em nome de Jesus, seja bem-vindo à nossa sala aí de aula. Esse livro de Ezequiel, já preguei sobre a bibliografia desse livro, tá? Pegando do primeiro capítulo até o último. Então, assim, já preguei muito sobre Ezequiel, Vale do Osso Seco, Ezequiel 47, enfim. Muitas mensagens nós extraímos daqui porque realmente é um livro de particularidade. Tá? Ezequiel é um profeta que eu gosto muito, tem muitos temas bons para tratar aqui.
E é um profeta que viu anjos, que teve visões, que viu muita coisa aí que nós vamos falar. Sofreu bastante porque estava dentro da Babilônia, profeta entre os exilados, morava às margens do rio Quebar e junto com a comunidade israelita, em tendas, né, na comunidade rente ao rio Quebar, rio da Babilônia, e ele viu o poder de Deus se manifestando através, né, de Deus guardando eles dentro da Babilônia, e Deus fazendo promessas para ele, e ele dando mensagem de promessa, e muita gente dentro da Babilônia não se arrependia ainda. Então ele é aquele profeta que vai fazer Deus vai pedir ele para fazer algumas coisas físicas, para demonstrar, assim como fez com Jeremias, a questão da canga, né, do jugo desigual. Ele também vai ser o profeta que vai fazer algumas coisas para Deus, para demonstrar como Deus estava tratando o povo de Israel. Então vamos lá, pessoal, página 83, um profeta entre os exilados. Deus abençoe Amaral, que está entrando conosco aí, tá bom, pessoal? Estamos alegres de ter todos vocês aqui. Lembrando, no finalzinho eu vou passar mais um lembrete para vocês aqui, mas sábado que vem, dia 29, nós vamos estar com vocês aí, tá bom? Só que lá em Moema, tá, gente? Nós vamos estar lá com o pastor Jadir, os irmãos de Moema, o Guilherme, a Pâmela, o pastor Jadir, sua esposa, a sua família, toda a igreja. Nós vamos estar lá dia 29, sábado que vem, nós estaremos reunidos aí no culto de jovens, tá? E nós vamos estar lá glorificando e exaltando o nome do Senhor, tudo conforme manda a regra, né? Toda a obediência da regra aí, nós vamos estar lá, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Um profeta entre os exilados. Por que entre os exilados? Porque é o profeta do exílio, ele é o profeta que vai para dentro do exílio, e ali Deus vai trabalhar com ele, vai falar com ele, tá? Ezequiel é um profeta que teve como tema principal as suas mensagens a queda de Judá e o seu cativeiro como medida necessária para a correção do povo, antes que a apostasia se tornasse generalizada e permanente sobre a nação. Então a missão de Ezequiel é pregar para um povo rebelde, um povo difícil, como Isaías e Jeremias encontrou, mas Ezequiel, ele vai o tema principal dele é a mensagem sobre a queda de Judá. Ele vai esclarecer, vai ser um homem que vai esclarecer para os judeus o porquê, né, de estar na Babilônia. Como funcionaria a correção? Já que Jeremias profetizou 70 anos, ninguém acreditou, e agora estão dentro da Babilônia, Ezequiel vai contar essa história para eles, como é que vai ser lá dentro da Babilônia. Lembrando que Ezequiel também faz parte de um corpo de nobreza que vai com Nabucodonosor, vai ser preso com Nabucodonosor e vai para a Babilônia. E lá Deus vai usar ele, tá bom? Deus abençoe a irmã Senilda, que entrou conosco para assistir a aula. A irmã Lucelma também está assistindo conosco, tá? Isso, se Deus nos permitir, estaremos lá em nome de Jesus. Lá vamos estar lá em Moema, tá bom, gente? Dia 29, toda a turma subindo para lá em nome de Jesus. Nem sei se era para falar do convite aqui, mas eu já estou falando, né? Glória a Deus. Bom, gente, vamos entender então o tempo de Ezequiel, quando é que ele vai profetizar, qual é o cenário político, histórico e econômico que Ezequiel vai aparecer, qual é o cenário de Ezequiel. Ezequiel é um profeta que viveu no exílio, estou na página 85 aí, tá? Ezequiel 3 e 4. Ezequiel viveu no exílio junto com o povo de Judá e que teve a maior parte de suas visões e experiências próximas à margem do rio Quebar. É nesse rio aí, nas margens desse rio, que Deus vai falar muita coisa para Ezequiel. Por que na margem do rio Quebar? Porque o rio Quebar é o lugar de encontro do povo. É o lugar onde as mulheres vão lavar roupa, é o lugar onde os homens vão buscar água, onde vão se banhar. Então, enfim, ali é o encontro desse povo de Israel, né? A comunidade desce para o rio Quebar ali para fazer várias atividades, é ali o lugar do seu encontro, e é ali que Deus vai usar Ezequiel para falar. Onde o povo está, Deus fala, tá, gente? Onde o povo está, Deus fala. Deus abençoe o Martins, que está entrando conosco também aí, tá bom? Vamos lá, gente. Livro e caneta e papel na mão, que tem muita coisa boa para a gente falar hoje também aí. O pessoal que está nos ouvindo no áudio aí também, tá? Eu coloquei o título na frente aí, mas fica atento que o áudio vai ser liberado daqui a pouco e vocês vão poder acompanhar conosco aí, tá? Porém, a mensagem visava mais especificamente a seus companheiros de cativeiro. Então a mensagem dele é para quem estava dentro do cativeiro, tá? Não é uma mensagem para quem está fora, um alerta para quem está fora. É uma mensagem para quem está dentro do cativeiro. Então isso nos mostra que Deus sempre tem alguém para pregar fora e para pregar dentro, né? E mesmo num processo de correção,
mesmo que a pessoa esteja dentro de um processo de correção da parte de Deus, Deus vai falar com ela. Tá? Não significa que a pessoa está passando por um processo de disciplina, um processo de correção, que Deus não vai falar com ela. É claro que Deus não vai falar com ela, né, de forma literal aqui no ouvido, não vai acontecer. Tá? Ela está em processo de correção. Então como é que Deus vai falar com ela? Através de um servo, de uma serva, de um profeta, tá? De um obreiro. O profeta aqui, obreiro. Então Deus vai falar com ele através do obreiro, através da palavra, Deus vai falar com ele, tá bom, pessoal? E um fator de suma importância para melhor compreender o seu ministério é as datas para suas visões e a liderança espiritual em seu tempo, tá? Então vamos ver isso aqui. O livro de Ezequiel. Como é que era o livro? O livro de Ezequiel, embora sofra algumas contestações, é reconhecido como sendo de sua própria autoria, tá? Devido principalmente à menção de seu nome em diversos capítulos. Então aqui é dada, embora tenha algumas controvérsias hermenêuticas, mas nós não vamos levar isso em consideração porque o título do livro é dado a Ezequiel e a sua autoria também. Deus abençoe o pastor Pedro, que entrou conosco aí, tá? Deus abençoe os irmãos do Engenho, em nome de Jesus, tá? Vamos lá. Então o livro de Ezequiel, já sabemos, foi ele que escreveu, tá? Foi ele que relatou, até porque tinha muito tempo, 70 anos para fazer isso. Então logo vai se acreditar a ele, né? No capítulo 1 ainda, gente, nós vamos ver na página 86 o cenário político, tá? Como era o cenário político? Profetizou um julgamento vindouro a Judá, aproximadamente 6 anos antes da invasão de Jerusalém, da destruição do templo. Ele começa a profetizar fora da Babilônia, fora do cativeiro, 6 anos antes. Só que quando ele começa a profetizar, é um período muito conturbado. Por quê? Porque já havia, pessoal, já havia 20 anos, tá? Já se passaram, desde quando Ezequiel começa a profetizar sobre o cativeiro, já havia passado 20 anos que Isaías e outros profetas já haviam dito sobre a ameaça deles entrar no cativeiro. Então tem 20 anos que o povo de Israel está convivendo com essa constante ameaça de guerra, tá? Todos os dias vem alguém e fala, olha, vai vir guerra. Lembra que Jeremias falou, lembra que Jeremias está falando, que Isaías falou, que Amós falou, que Oséias falou. Lembra disso, pessoal, lembra disso. Então tinha 20 anos que a ameaça de guerra vinha constante. A Síria tentando atacar, outros tentando atacar, tá? E muita gente tentando morder Israel ali. Então tinha 20 anos que eles viviam essa expectativa, esse medo, esse temor de serem invadidos. 6 anos antes da invasão, Ezequiel começa a profetizar sobre o cativeiro, o julgamento, dizendo, olha, vai acontecer, está chegando o cativeiro, é perto, está próximo o dia, está próximo a redenção. Então, gente, é mais ou menos aquilo que a gente vive hoje. O mundo está num caos. Deus abençoe o irmão Wilson aí, tá bom? A paz do Senhor, seja bem-vindo. O mundo está num caos, irmãos. O mundo está entrando num caos violentíssimo. Economia, historicidade, em todo departamento social, todos os departamentos, todas as áreas da vida estão comprometidas, vamos dizer assim. O mundo está de cabeça para baixo. Essa é a verdade, né? Nós estamos vivendo um momento que o mundo está totalmente conturbado. Para onde você não tem, se você olhar com os olhos humanos, você não tem para onde correr. É desemprego, é miséria, é ladruagem, é tanta coisa ruim, você não tem para onde ir. Essa é a verdade. Mas a gente olha não com o olho mundano, né? O olho carnal, vamos dizer assim, mas com o olho espiritual. Porque quanto mais espreme, mais a gente está perto da redenção, mais a gente sobe, né? É igual a laranja, quanto mais espreme, mais o caldo espirra para cima. Diferente das demais frutas, que espreme, ela derrama o caldo. A laranja não, você espreme, ela pula para cima. As células pulam para cima, né? As moléculazinhas lá pulam para cima. Então na igreja está dessa forma. Mas enfim, o mundo está no caos, tá? E quanto mais a gente vive isso, mais a gente anuncia. Gente, está próximo à redenção. É igual Paulo falou, né? Está mais perto de vós a redenção do que aquele dia que aceitaste a Jesus. Então, pessoal, cada dia que passa, a nossa redenção está mais perto de nós, está mais próxima de nós. E é importante a gente continuar ministrando isso nos corações, tá? E alertando as pessoas que mais perto, quanto mais o mundo vira de cabeça para baixo, mais Jesus está perto de voltar. Essa é a mensagem do Evangelho para nós nesses dias. Mas, enfim, 6 anos faltando para que o cativeiro invadisse. Claro que os judeus não sabiam que faltava 6 anos,
Vão saber que faltou 6 anos depois da contagem. Mas Ezequiel profetiza, está próximo do julgamento, está chegando. Tá? A partir do ano 605, durante o reinado de Joaquim, quando teve início a dominação de Judá, posteriormente o cerco e a destruição de Jerusalém. Tá? A destruição de Judá demorou aproximadamente 20 anos para ser completa através de diversas deportações. Já havia 20 anos esse processo de deportação. A primeira deportação foi no ano 605. Quem é que foi deportado? A nobreza, os reis e os filhos dos nobres. Quem morava no palácio, para desestruturar a política. É a tática babilônica, desestruturar a política do país. Segunda leva foi no ano 597, que foi 10 mil pessoas, tá? Mais os profetas, junto a Ezequiel. Tá bom, pessoal? 10 mil pessoas na segunda leva, mais o profeta Ezequiel. Lembrando que aparentemente pode parecer assim, ó, 10 mil pessoas é pouca gente, nossa, é pouquinha gente. Mas, pessoal, se for considerarmos a história dos judeus, a numeração dos judeus na terra, em toda a história, eles nunca foram um povo numerosos, tá? Nunca foi grande em estatura política, econômica, sim, mas populacional nunca foram grandes. Hoje só existe 14 milhões, aproximadamente um pouco mais de 14 milhões de judeus no planeta. 0,2% da população mundial, que está beirando aí 8 bilhões de pessoas, eles representam 0,2% da população mundial. Então são poucos, mas para eles 10 mil era muita gente, e os profetas, né? E na segunda leva foi os pobres e a destruição que aconteceu no ano 586, foi a última leva, onde houve os pobres que foram levados, deportados para ser escravos, vendidos, né, igual animais, e a destruição total de Jerusalém, inclusive o templo. Então nós temos a tabelinha aí das referências, olha, Josias, tá? Análise do seu governo muito bom, aí Deus teve misericórdia no ano 640, 609. Depois Joacás, tudo com J, ó, Joaquim e Zedequias, todos os reis maus, todos caíram na mão da Babilônia, tá? A partir de Joacás para frente aí, só esses reis aí caíram na mão da Babilônia por causa da sua maldade, tá bom, pessoal? Então aconteceu, essa foi o processo, tá? Do cenário político. O cenário político era de reis maus, não estava pagando imposto, sonegação de imposto, corrupção, apostasia, idolatria, prostituição, alto nível de imoralidade, tudo isso estava no meio de Israel, e Deus então permitiu Nabucodonosor dar um basta nisso aí e corrigi-los. Tá? A Bíblia diz que Nabucodonosor foi a vara de ferro que Deus usou para corrigir Israel. Tá? Aí depois nós vamos ver as visões. Tá? O cenário, nós já falamos, muitos livros estão falando do cenário, não vamos nos prender no cenário, mas nós vamos falar das datas das visões. Olha comigo aí, na página 87, vocês vão ver outro quadro aí, tá? Outro quadro, porque Ezequiel trabalha muito com data. Diferente dos livros de Isaías e de Jeremias, tá? Com algumas poucas exceções, esta é a ordem cronológica. Por isso, há mais facilidade para vincular suas visões às datas e a determinado acontecimento do que os demais livros. Então, o livro de Ezequiel ele é muito fácil de estudar, se tratando de questão de historicidade, porque ele data as coisas. Ezequiel tinha esse cuidado. Você vai ver muita data aí no quadrinho. A data das visões de Ezequiel segue da disposição da ordem cronológica. Então tá aí, ó. Ezequiel capítulo 1, verso 1, né, no 5º ano do rei, né, tá aí um mês, o dia, recebeu a primeira visão. Olha que interessante, Ezequiel 8:1, tá, levado em visão até Jerusalém. Repare aí no Ezequiel capítulo 8, verso 1, no dia 17 do 9 de 592 a.C., ele está na Babilônia e depois nós vamos falar desse capítulo 8, o anjo pega ele pelo cabelo e transporta ele até Jerusalém de novo, o arrebata, leva ele lá. Olha que interessante, isso é uma visão que ele teve, um arrebatamento, não foi nem visão, um arrebatamento, tá? Ele foi levado em visão e o anjo transportou, a Bíblia diz que o anjo transporta ele até Jerusalém e vai mostrar para ele uma coisa terrível que estava acontecendo em Jerusalém, e eu vou falar disso daqui a pouco no capítulo 8, que está relacionado com as tatuagens, tá, gente? Aí depois lá no final, tá? No Ezequiel 40, Ezequiel capítulo 40, versículo 1, no dia 28 do 4 do ano 573, lá no caso no final do cativeiro já, ele tem uma visão do templo no milênio e seu culto, tá? Então olha que interessante, ele começa a receber uma visão no capítulo 8 de coisas terríveis que aconteceram dentro do templo de Jerusalém. Essa é a primeira visão que ele teve.
Uma coisa terrível aconteceu lá, eu vou falar para vocês daqui a pouco. E ele termina praticamente seu ministério, no capítulo 40 em diante aí, termina tendo uma visão do templo no milênio e como será o culto no milênio, uma visão futurística. Então, irmãos, Ezequiel foi muito usado em visão, e particularmente eu gosto muito desse livro porque dá para pregar muita coisa boa, tá? Sobre Ezequiel aqui, tá? Ezequiel viu a decadência política, mas não interferiu, tá? Ele não poderia fazer nada, ele viu a decadência política, mas não podia fazer nada a não ser profetizar, não havia como interferir, tá? Vamos ver a política. Quase todos os acontecimentos políticos do ministério de Jeremias foram vistos por Ezequiel. Vou voltar a frisar para vocês, quase todos os acontecimentos políticos do ministério de Jeremias, no tempo de Jeremias, foram vistos por Ezequiel. Ezequiel acompanhou tudo, tá? Entre eles a queda de Nínive, a morte de Josias em Meguido, coroação de Jeoacás, ocupação do posto de rei vassalo do Egito por Jeoaquim e sua submissão à Babilônia, rebeliões e deportação para a Babilônia. Então Ezequiel viu tudo isso. Ele viu o rei usurpar trono, ele viu Jeoacás ocupar o rei vassalo do Egito, né, o rei o Socô, o nome dele, que deu... Israel procurou apoio do Egito, o Egito quis escravizar eles, aí Jeoacás aceita essa parceria e se torna rei corregente do Egito. É como se ele entregasse o ministério na mão do Egito, né, essa é a verdade, ou seja, querendo voltar para o Egito. Olha a situação que estava Israel, um rei querendo retornar com o povo para o Egito, misericórdia, né, saíram de lá fazendo promessas que nunca mais pisaria de lá. Uma das promessas que Deus fez através de Moisés no Egito, por 3 vezes Faraó persuadiu Moisés. Por 3 vezes Faraó persuadiu Moisés a não deixar o povo ir. Tá? Ele fez 3 propostas para Moisés para que Moisés retirasse o povo. Moisés negou todas as 3. A última proposta é a mais dura. Tá? E ele faz uma proposta dizendo assim: olha, vai, leva os homens, mas deixa as mulheres, deixa as crianças e o gado. Vai só os homens. Tá? Por quê? Porque se os homens vão para o deserto, daqui a pouco sente falta da família e volta para trás. Sabe o que Moisés respondeu para ele? Não ficará nenhuma agulha, ovelha, nada. Não ficará nenhuma agulha nossa no Egito. Tudo que é nosso vai ter que sair. A Bíblia diz que o Faraó endureceu seu coração, o anjo da morte passou e fez o arraso. Tá? Então, era a última. Olha a visão de Moisés, tirando o povo do Egito, dizendo: olha, não ficará nenhuma das famílias, não fica ninguém. Ou libera todo mundo ou não fica nada. Né? Ou você libera todo mundo ou não sai ninguém. Vai ter que sair todo mundo. Se tiver que sair, sai todo mundo junto e nós vamos sair. E aí o Faraó endureceu, e você conhece a história. O filho de Faraó acabou morrendo na mão do anjo da morte que passou lá. E saíram com essa promessa, né? Nunca mais voltar para o Egito. Aí Jeoacás quer voltar para o Egito e entregar o reino na mão. Aí Deus não aguentou. Deus não tem como, não tem condição de reinar um camarada desse, tá? E aí Ezequiel está vendo todo esse processo e Deus vai falar ao seu coração, tá, pessoal? Bom, para a gente encerrar a introdução do livro aqui, na página 88, você vai me acompanhar aí a vida espiritual de Judá e de sua liderança. Como é que estava? Olha lá. A visão de Ezequiel a respeito dos acontecimentos em Judá era extremamente sacerdotal. A visão de Ezequiel a respeito dos acontecimentos em Judá era extremamente sacerdotal, porque ele também era de linhagem, tá, sacerdotal. Para ele, tudo o que estava ocorrendo tinha relação com a espiritualidade da nação. Então, olha o que diz o texto no capítulo 8, eu vou falar agora desse capítulo 8, que fala assim: então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Deus falando com Ezequiel. Deus pegou Ezequiel, tirou ele de onde ele estava, de dentro da Babilônia. Essa visão foi dentro da Babilônia, tirou ele de lá e levou ele para Judá. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele faz parte do segundo grupo que foi. Olha que interessante. Ele faz parte do grupo que foi levado, os 10 mil no ano 597. O primeiro grupo em 605, o segundo em 597. Ele faz parte do grupo de 597. 10 mil pessoas mais os profetas. Então ele está lá na beira do rio Quebar, na Babilônia. E Jerusalém está ali normal. Não foi a terceira invasão de Nabucodonosor, não aconteceu ainda. Então Deus pega ele pelo cabelo e leva ele lá no templo.
E o que ele vê no templo? Leia em casa depois do capítulo 8 de Ezequiel, vocês vão ver. O que ele vê lá no templo? Ele viu duas coisas. Ele viu as mulheres olhando para o sol e chorando por Tamuz. Quem é Tamuz? Tamuz é o rei, é o deus egípcio, o deus Ra. Quem é o deus Ra? O deus Sol. É o mesmo título que era dado ao faraó, tá? O deus Sol, tá? O Sol, o deus Ra. Quando Davi escreve o seu Salmo 23, ele expõe esse trocadilho, ele faz um trocadilho ali dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No Salmo 84 aparece esse trocadilho de novo no versículo 11, se não me falha a memória, quando fala assim: Deus é o nosso escudo, tá? Ele é o nosso escudo. Deixa eu lembrar aqui. O Salmo 84, deixa eu confirmar aqui, me fugiu da memória aqui. Ele é o nosso escudo. Deixa eu achar bem rapidinho aqui o Salmo 84. Isso, verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Essa palavra Deus é Deus, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, é um trocadilho a esse Deus Ra. O que o salmista está dizendo? Esse sol aqui não é o Ra egípcio, é o Ra Poemen. No hebraico é Ra Poemen, Deus Sol, tá? O Deus dos exércitos, o Deus que brilha, o Deus todo-poderoso. Então, Ra Poemen. Então, Davi está fazendo esse trocadilho no Salmo 23 e no Salmo 84 aqui também faz esse trocadilho dizendo: o Senhor é o Sol. Para quê? Para rebaixar o Deus egípcio, que dizia que é o Ra. Então, se o egípcio é o Ra, o nosso é o Ra Poemen, o Deus dos deuses, todo-poderoso, acima de todos, tá? E aí, Ezequiel é levado ao templo e as mulheres estão chorando por Tamuz, o Deus Ra, o Tamuz, Deus Sol. Eu não me lembrei, o meu tempo está muito corrido aqui, mas eu deveria ter trazido para vocês aqui. Quem já viu aquele símbolo do On? Tá? On. Quando você, deixa eu dar uma palhinha bem rapidinho aqui por causa do nosso tempo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, você vai ver lá, José recebeu um nome, quando ele chega no Egito, e Potifar dá a ele um nome, tá? Zafenat Paneia. Esse é dado o nome dele. E é dado uma esposa para ele, tá? E essa esposa, a Bíblia diz que ela é sacerdotisa de Ra, de On, tá? Sacerdotisa de On. Esse On aí é o mesmo Ra, o Deus Sol. On, Ra, tudo é Deus Sol. Faraó, tudo significa Sol, tá? Que brilha, o astro maior, tá? Então esse On aí foi dado, a esposa de José era sacerdotisa de On. E esse On de Gênesis 41 aí que vai aparecer, Gênesis 41 não, o versículo 41, deixa eu lembrar, dar referência para vocês, para não ficar no ar aqui, tá? Deixa eu ver se é Gênesis 41 mesmo. É isso mesmo, Gênesis 41, deixa eu achar aqui para vocês terem a referência, para vocês entenderem o que eu estou explicando. Não, Gênesis 39, desculpa, Gênesis 39, versículo... Ai, Jesus, cadê o versículo aqui? Na minha outra Bíblia está marcado. Deixa eu ver aqui. Ele dá um nome para ele, Zafenat Paneia. José na casa de Potifar. Potifar dá a ele ele ganha uma esposa. Deixa eu ver se é Gênesis 41 mesmo. Me fugiu aqui a memória, mas depois eu vou achar essa referência e falo para vocês. Vou lembrar a referência aqui e falo. Dada a ele, a esposa dele é a sacerdotisa de On. Quem que é esse Deus On? Vocês já viram na yoga aquele símbolo que parece um 30 no yoga? Ele parece um número 30, o 3 e o O. E a gente acha que é o número 30. Tem muitas camisetas, aí tem o 30 no meio e em volta dele tem um solzinho assim, ó, uns raios de sol. E a gente... eu tenho até um livro ali, olha que deu um intervalo aqui, eu vou correr ali na minha estante ali, vou pegar o livro para mostrar para vocês. Agora lembrei que eu tenho a imagem aqui. Assim que dá um intervalo aqui, eu pego lá para vocês verem. Dá vontade até de sair daqui e lá pegar, mas assim que dá um intervalo aqui, eu corro lá e pego. Esse Deus, um solzinho com 30 no meio, tá? Aí a gente acha que é o número 30, não é. Se você pegar esse 30 e virar ele ao contrário, fica On. A letra O e a letra M. É o Deus On, o Deus Sol, tá? Que é a adoração do Deus egípcio. O que essas mulheres tá dentro do templo fazendo? Adorando esse Deus On, tá? Já viu quando o pessoal da yoga fica assim,
Aum, Aum. Já viu isso? Né? Vai meditar, fica assim, ó, a meditação, ó, ao O e o 3, ó. Aum. É assim que o pessoal faz aí no Hare Krishna, das religiões orientais. Aum. Isso é o Deus Om. Isso é adoração ao Deus Om. Fazer esse gesto aqui, ó, lá no yoga, é adoração ao Deus Om. Os indianos fazem muito isso, né? Shiva, aquela coisa toda. Nós vamos falar depois das seitas e heresias, vocês vão ver isso aí. Então, o que está acontecendo dentro do templo de Jerusalém? As mulheres estão fazendo o quê? Om, adorando ao Deus Om, o Deus Ra, o Deus Tammuz, o Deus Sol. Não bastasse elas estar fazendo isso, no capítulo de Ezequiel, Deus mostra para ele que o sacerdote está olhando também para o sol e de costas para o templo e pintando as paredes do templo com a imagem do Deus Tammuz. Quando você lê na tradução original, no capítulo 8 ali, o que os sacerdotes estão fazendo? Desenhando as paredes. Não é questão dentro da igreja, dentro do templo, rabiscando a parede com a imagem do Deus Om, não. Eles estão tatuando a imagem do Deus Om no seu corpo. Então Ezequiel 8 vai mostrar isso. Eles estão pegando a imagem do Deus Sol egípcio, o Deus Tammuz, que depois eu vou trazer para vocês verem a foto aqui, tá? E ele está trazendo, tá? Eles estão pintando essa imagem no corpo. Quer ver só um minutinho? Ô Nicolas! Nicolas! Ô Nicolas! Nicolas! Ney! Pede o Nicolas para vir aqui, por favor. Vou pedir o Nicolas para pegar o livro para vocês verem ali, tá? É para não ter essa. A gente não ficar em dúvida aqui. Nicolas, pega aqui. Cadê o Nicolas? Né? Pede para pegar a minha apostila, que tem o símbolo, a simbologia. Ele sabe qual que é. Então eles estão lá fazendo essa adoração e pintando no seu corpo a imagem do Deus Om, do Deus Tammuz. Tá? E aí, pessoal, eles estão tatuando no seu corpo essa imagem. E aí Deus fala assim, aí Deus vai falar para Ezequiel dizendo assim, olha, então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, ou seja, adorar ao Deus Sol e tatuar o corpo, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. O ramo aqui é Nabucodonosor, na Babilônia, ramo de extensão, reino crescente, ramo de extensão. Deus diz assim, eu vou chegar o ramo no nariz deles, porque eles estão adorando. Achei aqui, pessoal. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, mesmo? Dá um tchau pro pessoal aí. Senhor, gente, tudo bem? Um abraço para todo mundo aí. Olha aí. Tá? Achei aqui, gente. Vocês não vão mais ter dúvida. Deixa eu mostrar. Primeiro eu vou mostrar a imagem para vocês, ó. Essa imagem aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo essa imagem aqui? O Deus Om é essa imagem aqui do Deus Om. Agora eu vou mostrar para vocês camisetas. Olha aqui. Olha aqui, deixa eu chegar bem perto aqui para vocês verem, ó. Olha aqui o que eu falei para vocês, ó. O solzinho. Olha aqui embaixo. Deixa eu chegar mais perto aqui. Olha aí essa camiseta. Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais imagem aqui. Olha aqui outro lugar que nós vamos achar. Aí, ó. Reconhece esse lugar aqui? Tá vendo essa praça redonda aqui? Com esse poste aqui no meio. Aqui talvez não vai dar para ver muito aqui por causa da iluminação. Mas aqui tem muitos risquinhos saindo do chão aqui, ó. Essa é a praça da Basílica de São Pedro. A entrada da Basílica de São Pedro em Roma. Tá? No Vaticano, né, na Itália. Onde o Papa fica. Essa praça redonda aqui, ó. Aqui tem um símbolo de Om. No meio da praça é o símbolo de Om. Tá? E aí você vai ver aqui muita coisa aqui. Deixa eu ver se tem outra imagem para mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha, quem reconhece esses personagens aí da meninada? Naruto e Homem-Aranha, Deus Om. Tá, pessoal? Então, eles estão tatuando essas imagens. Olha a imagem que eles estão tatuando, ó. No seu corpo. E Deus falou para Ezequiel, veja, filho do homem, que coisas levianas que fazem Judá. Eu vou esfregar o ramo no nariz deles. Ou seja, eu não vou ter misericórdia nessa hora, eu vou puni-los por causa disso. Então Ezequiel, quando ele sai, que ele vai pela primeira vez que ele vai para a Babilônia, né? Ele não entende o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Né? Por que está acontecendo isso comigo? E talvez questionou a Deus ali, e Deus responde. Então você quer saber por que está acontecendo o cativeiro? Por causa disso, Deus pega ele, põe lá em Jerusalém e faz, veja aí, as mulheres adoram Tammuz e os homens tatuam, o sacerdote, nem os homens, o sacerdote tatuam a imagem do Deus Om no seu próprio corpo. Olha ela aqui de novo, ó.
Olha aqui o egípcio aqui, ó. Deus On, tá, pessoal? Então, gente, é isso. Quando você for pregar contra a tatuagem, tá aí Ezequiel capítulo 8 para você estudar, tá? Se depois vocês quiserem uma aula de simbologia, tá aqui a apostila da gente, para a gente ministrar para vocês aí, tá bom? Como é possível observar, o profeta nesse versículo expõe como um dos problemas espirituais da nação a frequente prática de ritos idólatras, tá? No capítulo 22, Ezequiel mostra a condição pecaminosa da nação de Jerusalém. Havia, segundo esse profeta, rebeliões contra a lei e os preceitos do Senhor, tais como abominações, adultérios, apostasias, problemas sociais, calúnias, subornos, derramamento de sangue inocente, desonestidade, falsos profetas, profetisas bruxas e governantes corruptos. Bruxaria dentro do templo de Jerusalém. Tá? Quando eles pegam essa imagem, Deus abençoe o irmão Elias, Ricardo que está entrando conosco aí. Quando eles pegam essa imagem e desenham no seu corpo, e as mulheres oram por Tamuz, choram por Tamuz, estão fazendo bruxaria dentro do templo. A Bíblia diz que Pecaías, Onri e Jeroboão fizeram isso, bruxaria. Manassés também conduziram Israel a praticar bruxaria. Jezabel também, a adoração a Deus Baal era também um rito de bruxaria. Hoje nós temos o sistema das Wiccas no Brasil, que é o sistema não só no Brasil, no mundo, né? O sistema de bruxaria no mundo, chamado Wiccas, que é comemorado todo dia 31 de outubro, que chamam a noite de Halloween, que eles falam da noite de Halloween, é a noite da bruxaria, que hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, ela no Brasil, não é mais, no calendário, né, nacional, não tem mais a data do Halloween. Tá? No calendário nacional é comemorado o dia do Evangelho. Tá? Nós conseguimos essa vitória lá no Congresso, é comemorado o dia do Evangelho, dia 31 de outubro, por causa da reforma, dos 500 anos da reforma, nós tivemos aí em 2017, então foi considerada essa data. O Halloween na data nacional não existe mais, a não ser aqueles que praticam esse tipo de bruxaria. Tá? E se na escola você vê isso aí, pode conversar com o diretor dizendo aqui não, meu filho não vai participar dessas bruxarias, porque é feitiçaria, é chamado de magia branca, tá, gente? E daí vai por outras coisas. Israel está praticando isso, Deus não aceitou, Deus colocou eles dentro do cativeiro para corrigir, tá, pessoal? Tá entendendo isso aqui, pessoal? Ficou bem claro aqui a respeito de Deus On? O Deus On para vocês? Deixa eu ver se tem a referência aqui, rapidinho. Achei aqui, ó, Gênesis 41, versículo 45. Oh, meu Deus, não poderia deixar de falar ainda bem que a gente tem os livros aqui. Gênesis 41, para não ficar dúvida aí, para não falar que o pastor Deis fala o versículo e ele está mentindo que não tem na Bíblia. Gênesis 41, 45, vai falar assim, ó. Disse mais Faraó a José: vês aqui. Cadê? Ai, Jesus, cadê? Tá, versículo 45. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito, e casou com a Senate, tá? A Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. Então ele casou com a sacerdotisa de On. E aí, pessoal, olha aí de novo o símbolo aqui, ó. Israel vai carregar esse aqui, tá melhor para ver, né? Olha aqui a yoga aqui, ó. Olha o símbolo da yoga aqui, ó, tá? E aí, pessoal, tá aí Ezequiel enfrentando isso já na sua época, e quanto mais a gente enfrenta nos dias de hoje, tá bom? Pessoal, vamos lá que nós vamos pro capítulo 2. Isso aqui é só a introdução de Ezequiel, tá, gente? Eu disse para vocês que o livro de Ezequiel é muito bom de pregar sobre ele, porque tem muita simbologia, tem muita coisa boa aí que a gente gosta, né? Que a gente gosta de falar e fala e estuda. Dá para estudar o livro de Ezequiel, eu já preguei muito sobre ele, prego até hoje. E não é só o Vale de Ossos Secos que tem Ezequiel, né? Agora vocês aprenderam aí que Ezequiel não é só o Vale de Ossos Secos. Tem muito pregador que só acha que Ezequiel é o Vale de Ossos Secos. Não. O segredo aqui, irmãos, é entender todo o livro, a bibliologia do livro, a biografia do livro. Bom, capítulo 2, um chamado longe de casa. Vamos lá que eu tenho meia hora para falar esse capítulo aqui, tá? Antes do nosso intervalo. Deixa eu ver aqui, tá nada, tá quase da hora. Ezequiel é um profeta que teve a oportunidade de sentir a manifestação divina e perceber sua glória antes de iniciar seu ministério. Ele foi um profeta que teve a oportunidade de sentir a manifestação divina e perceber a glória antes de iniciar seu ministério.
Tá? Ezequiel, o nome dele, tá? O nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Nasceu durante o reinado de Josias, o rei bom, né? 120 anos depois do início do cativeiro de Israel pelo povo assírio. Então o povo já tinha, quando Ezequiel nasceu, tinha 120 anos que o povo de Israel, Samaria, o povo do norte, estava na mão da Síria. Então, irmãos, olha para você ver, 120 anos é muita coisa, irmão. É uma vida, são 3 gerações, né, de 40 anos, 3 gerações se passaram aqui e nasceu Ezequiel. Ezequiel é a terceira geração que nasce depois que Israel cai na mão dos assírios. Irmãos, o povo de Israel sofreu demais. Sofreu demais. Deus abençoe a Aline e o Daniel, né, que a gente não sabe se é o Daniel que está entrando também. A Aline e o Daniel, Deus abençoe aí, em nome de Jesus, os nossos coordenadores, tá, gente? Os nossos coordenadores estão sempre viajando, mas estão ligados aí ouvindo o nosso áudio no carro, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, pessoal, tinha 120 anos e Ezequiel apareceu no cenário e 120 anos se passaram e a coisa não andou, a coisa não fluiu. Tá cada dia pior e Deus vai usar Ezequiel para dar a sentença final. Olha, 6 anos para frente aí, vocês podem preparar que a coisa vai estreitar para vocês. Então o nome dele significa Deus fortalece. Deus tentando fortalecer o povo. É a Aline e o Daniel, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Deus tentando, né, fortalecer o povo. Vamos levantar Ezequiel, Deus fortalece, vamos tentar fortalecer esse povo para ver se não precisa de colocar eles no cativeiro, mas não teve jeito. Josias morreu e vieram uma sucessão, né? Joacás, Joaquim e Zedequias, 4 reis maus que caíram na mão do Egito, da Babilônia aí, tá, pessoal? O nome dele então significa Deus fortalece, tá? E olha que triste, esse servo de Deus ficou conhecido como um sacerdote dos judeus, perdeu sua esposa durante o período de cerco à capital de Judá. Tá? Então no primeiro cerco, aliás, no segundo cerco ali, que Nabucodonosor fez, quando ele vai pegar os 10 mil e os profetas levar para a Babilônia, ele perdeu sua esposa, eles mataram sua esposa. Então, olha a situação de Ezequiel. Ezequiel está vendo a sua nação ir água abaixo, rio abaixo, vamos dizer assim, né? Descendo pela ladeira sem freio, vendo os reis corruptos, tendo que pregar a mensagem para esse povo, alertar esse povo, para ele não entrar no cativeiro, tentando resgatar esse povo, e ainda perde a sua mulher, né, o amor da sua vida. Ele perdeu praticamente tudo, irmão. E aí, né, agora ele é preso, vai para a Babilônia como cativo, profeta cativo, e agora está longe de casa, tentando entender o que está acontecendo. E aí Deus fala com ele lá na Babilônia, pega ele pelo cabelo, leva no templo de Jerusalém e fala assim: olha, sabe por que você está aí? Porque as mulheres choram por Tamuz e o sacerdote tatua no corpo a imagem do Deus On, Deus egípcio. Olha que coisa terrível. Você está aí por causa disso. E aí, irmãos, como é que faz? Então Ezequiel é um profeta que ele vai precisar de uma restauração. Tá? Ezequiel vai precisar de uma mão de Deus sobre ele. Deus vai ter que restaurar Ezequiel. Isso vai acontecer em 47, do seu capítulo 47. 47 e 48. Quando o anjo chama ele para as águas que purificam. Deus vai curar ele ali. Só que até chegar lá, pessoal, a coisa é estreita. Deus vai falar muito com ele, vai mandar ele deitar no chão, vai mandar ele fazer jejum de 40 dias. Muita coisa vai acontecer com Ezequiel. Então vamos lá. Perdeu sua esposa no cerco, foi deportado para a Babilônia e ali habitou numa colônia judaica às margens do rio Quebar, em Tel Abib, o próximo de Nippur, cerca de 80 quilômetros da Babilônia. Tá? Não é dentro da Babilônia específico somente, né? A gente acha que a Babilônia é específica, não. É no território babilônico, que era muito extenso, porque eles conquistaram muita terra ao lado. Então ele vai viver nessa região aí. Ezequiel capítulo 1, verso 1, capítulo 3, verso 15. Ele vive em Tel Abib, próximo de Nippur, cerca de 80 quilômetros da Babilônia. Ele morava ali, tá? Em território babilônico. Esse profeta é considerado como um dos mais severos da história judaica, que foi deportado aos 25 anos de idade. Olha, perdeu a esposa com 25 anos de idade, deportado na segunda leva. Deu início ao seu ministério em 593, 7 anos antes da destruição de Jerusalém e início do 5º ano do cativeiro de Joaquim. Tá? Então ele, com 25 anos de idade, ele é preso, perde a esposa e vê a sua vida virar de cabeça para baixo, porque o povo não quer se arrepender. Tá? Ele era muito respeitado pelo povo e consultado frequentemente pelos anciãos. É considerado, o seu ministério é um dos mais severos da história. Ezequiel, irmãos, quando ele viu no capítulo 8 que o que estava acontecendo em Jerusalém, ele é aquele profeta que não tem miséria com ele, não. É igual a Elias, não tem conversa.
Não é igual um João Batista, né? Não fica lisando, tentando dar voltinha, não. Ó, meu filho, você... eu pequei. Pecado de morte, vai morrer. O negócio é assim. Não tem meio termo com Ezequiel. Porque, irmão, a situação de Ezequiel era triste demais, né? Estava com raiva do povo. Teve visões de difícil significado para qualquer leitor ocidental, mas de extrema significação para a nação judaica oriental, a qual estava acostumada a decifrar elementos enigmáticos. O livro de Ezequiel é muito enigmático. Então tem algumas visões de Ezequiel que o ocidental, que somos nós aqui, né, não vai entender mesmo, porque é tudo linguagem hebraica. Por exemplo, ele vai ter uma visão de um anjo, e até assim, complicado de interpretar. Quando eu ministrei essa aula aqui no IBAD aqui em Divinópolis, o povo falou assim, mas existe isso? É verdade mesmo, esse anjo é desse jeito, irmãos? Ele teve uma visão de um anjo em forma de roda, tá? Em forma de roda. Aí na página seguinte, aí vocês vão ver aí, ó, página 92, tá? E essa roda tinha olhos, vários olhos no meio dessa roda. Ele viu um anjo em forma de roda. Mas peraí, eu achei que anjinho era cabelinho anelado, olho azul, pequenininho, bebezinho que andava com arco e flecha na mão, distribuindo café, 3 corações pro povo, né? Anjinho era isso. Não, gente. Anjo é anjo. Anjo não tem semelhança humana. Você vai ver anjo com cara de leão, pé de boi, um negócio assim que a Bíblia mostra, né? É enigmático para nós, mas para a linguagem judaica eles interpretam isso facilmente. Por quê? Porque os judeus gostam muito de coisas enigmáticas. O pessoal judeu, eles gostam muito desse negócio de decifrar. Por isso que eu falei aqui de Salmo 23 no início aqui, Salmo 84, verso 11, os trocadilhos que Davi fez, os deus Sol, o deus Ra, egípcio, o deus Ra, poema hebraico, né? Os trocadilhos, você vai ver muito os judeus sempre fazendo trocadilhos de palavras, tá? Não dá tempo a gente falar sobre isso, tá? Mas se você estudar o hebraico aí, o hebraísmo que a gente fala, você vai ver muitos textos bíblicos que são trocadilhos de palavras, principalmente os salmos, né? E eles gostam muito disso, e Ezequiel traz essa mensagem enigmática e eles conseguem traduzir. Quanto à sua morte, tradições indicam que um príncipe, sentindo-se contrariado com as mensagens contra a idolatria, teria matado esse profeta. Ele profetizou contra um príncipe que estava em apostasia, o príncipe não gostou e matou ele, segundo a tradição judaica, tá, gente? Tá? Que ele vai pregar. Então vamos lá. Vamos entender a chamada dele, tá? A chamada para a atuação profética de Ezequiel, um fato acontecido da Babilônia. Ocorreu quando ele próximo morreu, ele teve uma visão assustadora de seres estranhos. Está na página 92 aí. E eu quero ler o texto com vocês aqui, tá? Bem rapidinho. São 18 versículos aqui, meu Deus, né? 17 versículos. Deixa eu ler para vocês aqui, para vocês entenderem como é que Deus chamou ele. Bom, vamos lá. Ele teve a visão na ponta do rio Quebar e diz assim: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Vento norte é a Babilônia. E uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como de cor de ambar, que saía dentro de fogo. Do meio dela saía a semelhança de 4 animais, ou criaturas viventes. E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como planta do pé de uma bezerra. E luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas. Tudo enigmático, tá, gente? Aos 4 lados, e assim todos 4 tinham rostos às suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. E a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão. Olha aí. E a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi. Misericórdia. E também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra. Que visão esquisita é essa, irmão? E 2 cobriram o corpo deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito com E maiúsculo aí, é Espírito de Deus, havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tocha. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto dos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Ou seja, um anjo, está vendo um animal com 4 rostos, né? O aspecto das rodas e a obra delas eram como a cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança,
e o seu aspecto e sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas, gente, deixa eu perder aqui, eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Ezequiel capítulo 1, verso 4 a 21. E eu vou traduzir esse enigma para vocês aí. Vira a página aí, pessoal. Página 92, vocês vão ver aí esse enigma. Olha o que ele está vendo aí. Vamos lá na imagem para a gente traduzir. Primeiro, ele vê um vento norte, um vento tempestuoso soprando do norte, a Babilônia. Dentro do vento, ele está vendo o quê? Anjo. Ele vê um ser com 4 rostos. O rosto de leão, rosto de homem, rosto de boi. 4 tipos de rosto, pata de animal, enfim. Ele é um enigma. Depois, do lado desses animais, junto desses animais, ele vê esses animais andam e vem 4 rodas, tanto da direita quanto da esquerda, andando ao lado deles. À medida que eles andam, essas rodas também andam. E essas rodas têm olho. E quem direciona essas rodas? O Espírito de Deus, que assopra aonde ele quer. Tá? O que ele está traduzindo aí? Agora vamos traduzir isso aqui. Essa visão era a presença divina se manifestando e orientando aquele que seria o instrumento em suas mãos para levar o povo às suas mensagens. Ele está vendo o reino norte, o vento tempestuoso do norte, é a Babilônia vindo. E o que Deus está mostrando para ele? Quem está empurrando o vento? O Espírito de Deus. Então Deus está mostrando para Ezequiel, dizendo assim, olha, a Babilônia vai vir com grande força para cima de Israel, e sou eu que estou forçando a isso acontecer. Então ele está vendo que Deus está conduzindo a Babilônia a dominar Israel. Quando ele teve essa visão, ele entendeu que não tinha como eles escaparem, porque Deus, o próprio Deus, estava empurrando, conduzindo Nabucodonosor a tirar Israel da sua nação e levá-los a cativeiro. Quando Ezequiel tem essa visão, ele pensa o seguinte, olha, não há mais nada. Por isso que eu disse no início aqui que ele não fez nada para interferir, ele não tentou persuadir ninguém, ele apenas profetizou, entregou a mensagem e foi embora, e ia embora para sua casa, porque ele viu que não tinha como voltar atrás, Deus não ia revogar. O próprio Espírito de Deus empurrando Nabucodonosor para aproximar e dominar Israel. Tá, gente? Essa é a visão que ele teve. E para nós fica a lição de que o Senhor, quando Ele quer trabalhar, Ele usa até o ímpio, tá? Como vara de correção, como corrigir alguém. Tá? A Bíblia diz que Deus castiga aquele a quem Ele ama. O hino 302 completa dizendo, Ele não se esqueceu. De ti Ele não se esqueceu. Então está vendo aí na figura, essa roda que gira são anjos. E esses olhos são visões. Tá? O que é essa roda aí? Essa roda aí é o trono de Deus. Ezequiel é o único profeta, anota isso aí para vocês não esquecerem. Ezequiel é o único profeta da Bíblia que conseguiu ver o trono de Deus em sua essência. Como é que ele viu o trono de Deus? O trono de Deus tem rodinha. Vamos para você entender aqui. Eu vou usar essa expressão aqui meio infantil para você entender. Tá? O trono de Deus tinha rodinha. Ou seja, ele está vendo o trono de Deus girando, conduzindo a humanidade. Por isso que o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Isaías profetizou que o Senhor, no capítulo 14 do seu livro, ele profetiza dizendo, o Senhor se assenta sobre o globo terrestre e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, irmãos, ele está vendo que Deus conduz em todo momento a humanidade. O trono de Deus vira, e quando o trono de Deus vira para um determinado lugar, assim Deus vai mudando a história. Então, quando eu prego sobre essa mensagem, eu sempre prego nesse sentido aí, orando com os irmãos, dizendo, irmãos, tomara que Deus vire o trono dele hoje aqui e nós alcancemos misericórdia, porque quando Deus vira o trono para um lugar, algo extraordinário vai acontecer, seja para correção ou seja para poder de Deus ou bênção, algo vai acontecer, tá? E aí eu consigo depois para você, não dá para me falar aqui, porque eu tenho só mais 10 minutos para me terminar esse capítulo aqui, mas dentro de uma teologia, tá? Eu consigo mostrar para você da angelologia, vamos dizer assim, nem da teologia, da angelologia, que é a doutrina dos anjos, eu consigo te mostrar quando é que Deus virou os momentos em que Deus virou o trono a favor de alguém, tá? E o que aconteceu, tá? Só para você ter ideia,
A Bíblia diz que lá no livro de Daniel, Deus vira o trono. Tá? Esse trono é virado para o lado de Daniel. Daniel ora, 21 dias a oração, Daniel orando, e a Bíblia diz que quando ele ora, imediatamente a oração sobe e Deus responde. Mas 21 dias depois, Daniel continua orando e a resposta não vem. É o anjo que está preso lá e Miguel tem que vir lutar. Quem é o anjo? Gabriel, segundo a tradição judaica, é Gabriel, né? Que o Marco Feliciano gosta muito de chamar ele de anjo da comunicação dentro da angelologia, né? O anjo da comunicação. Que Gabriel só vem, tá, gente? Grava isso aqui. Gabriel, ele só aparece, ou melhor, só apareceu na face da história da humanidade, né? Gabriel só apareceu alguns momentos para Daniel e para Maria. E as duas vezes que Gabriel apareceu, houve mudança radical na história da humanidade. Em Daniel, o povo de Israel sai do cativeiro e volta para sua nação, e Deus retoma o projeto da humanidade baseado em Israel. E em Maria, o que aconteceu? Ele só deu a revelaçãozinha para ela de que o Filho de Deus, o Messias, ia nascer dela. E também para Isabel ele aparece, e quem nasceu? João o Batista, um homem que mudou a sua história. Tá? E por que a imagem dos animais? A imagem dos animais aqui vai também falar dos anjos. Tá? Porque diferente, Manoel, do que a gente pensa, do que a tradição romana nos ensinou, né? Quando eu falo nos ensinou, porque a gente desde pequeno foi catequizado, né? Com essa imagem mundial de que anjo é anjinho branquinho, com o olho azulzinho, parece um bebê peladinho, né? Cabelinho aneladinho de macarrão miojo, nem eu tenho mais, né? Miojo, aquela coisa toda. A gente sempre achou que esse anjo tinha essa aparência. Anjo não tem aparência. Tá? Anjo não tem aparência. Você vai ver lá, Isaías fala dos serafins, 6 asas, cobrir o rosto. Você vai ver o tempo todo que você vê anjo na Bíblia, eles não têm aparência. E Ezequiel até diz que assustou. Então é anjo. Tá? Qual o símbolo deles? Anjo. Tá? É o anjo conduzindo o trono do Senhor. A Bíblia diz que lá no Templo de Salomão, na inauguração do Templo de Salomão, Deus entrou numa nuvem. O salmista também fala isso, me fugiu da memória do salmo, mas o salmista também, se alguém me lembrar e me ajude. O salmista diz que o Senhor se assenta nas asas do vento, né? O Senhor anda sobre as asas do vento, anda sobre as nuvens, e o anjo é que conduz isso. Então é anjo, tá? É anjo. O livro de Ezequiel mostra muito sobre a angelologia, e é um enigma para nós traduzir isso. Nós nunca vamos conseguir traduzir isso se não fosse a teologia, claro, né? Mas os judeus já pegaram de imediato, quando foi feita essa profecia, já entenderam que Deus estava conduzindo Nabucodonosor para cima deles, tá bom, pessoal? Então está aí na página 93 essa explicação. Ó. Se houvesse arrependimento, aos exilados surgiriam novos tempos, uma nova religião que transformaria o espírito nacional dos judeus. É importante salientar que a missão e principal tarefa desse profeta ocorreu em 3 etapas. Deixa eu acelerar aqui porque eu tenho poucos minutos aqui, o Instagram vai me derrubar. A primeira etapa, desde a sua convocação no exílio até a queda de Jerusalém e a chegada de um refugiado. 2. Durante o período das profecias contra as nações inimigas de Deus e Israel. 3. A última durante o período da mensagem de salvação. Então o livro de Ezequiel é dividido nessas 3 etapas. Do momento que ele sai, que Deus mostra para ele o seu chamado, que ele vai para Jerusalém profetizar. Tá? É duro esse chamado para ele, porque ele perde sua esposa, perde tudo, vai como cativo. A segunda é Deus vai falar com ele o que Deus vai fazer com as nações inimigas. Tá? Vai dar juízo sobre os inimigos de Israel. E terceiro, lá a partir do capítulo 40, que eu falei para vocês, nós vamos falar no final, Ezequiel tem uma visão maravilhosa da restauração de Israel, e ele é um dos profetas que eu gosto muito de falar sobre essa restauração, porque ele viu como será. Ele começa vendo o culto abominado, né, o culto sofrendo abominações dentro do templo de Jerusalém, e termina o seu livro vendo o culto no milênio, e é uma coisa gloriosa o que Ezequiel viu, e eu vou transmitir para vocês, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é o nosso capítulo 1, capítulo 2. Lembrando que nós temos ainda o capítulo 3, o capítulo 4, tá? E o capítulo 5. No próximo, nós vamos dar um intervalo aqui, porque o Instagram vai me derrubar, aqui, ó, 20 segundos. Nós vamos voltar para falar do capítulo 3 e 4. Então vamos lá. Intervalo aí de 1 minutinho e meio, 2 minutos para vocês beberem uma água. E não deixe de voltar. Tá muito gostoso, esse livro é interessantíssimo. E Deus vai falar conosco tremendamente, tá bom? Vamos lá, o Instagram me derrubando aqui. E eu volto em 1 minuto e meio para a gente continuar adorando ao nome de Jesus. E Ezequiel vai nos trazer grandes lições, tá bom? Deus abençoe, e daqui 1 minuto e meio a gente retorna em nome de Jesus.